E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises imersivas. Hoje, a gente não vai só ler um texto qualquer, tá? A gente vai pegar uma situação super do dia a dia, aquela velha e conhecida procrastinação na hora de arrumar a casa, e desconstruir isso numa verdadeira aula prática de inglês. Vamos extrair todo o vocabulário, os phrasal verbs e as estruturas que estão escondidinhas ali. Bora absorver tudo isso de um jeito bem visual, direto e, claro, super aplicável para a nossa vida. Então, vamos começar. Ponto 1. O drama da procrastinação. O cenário inicial. Primeiro vamos ouvir o texto em inglês. Prestem bastante atenção à sonoridade. Tenta até fechar os olhos para focar no fluxo das palavras, sabe? Vamos lá. My apartment is a total mess, but I keep putting off the cleaning. I was supposed to tidy up the living room today and sort out my closet, but I just couldn't bring myself to do it. Instead, I ended up binge-watching a new show on Netflix. I know I need to get my act together because my parents are dropping by tomorrow, but the couch is just too comfortable. I'll just bite the bullet and do it first thing tomorrow. Bom, o que é bem legal aqui é como logo na primeira frase o problema já é entregue usando o simple present, o presente simples. Olha a comparação. My apartment is a total mess. Traduz certinho para meu apartamento está uma bagunça total. E cá entre nós, essa expressão a total mess é fantástica e mega comum no dia a dia para descrever aquele caos absoluto, né? Aí vem um conflito. But I keep putting off the cleaning. Ou seja, mas eu continuo adiando a limpeza. E aqui a gente precisa dar um zoom nesse phrasal verb maravilhoso, putting off, que vem de put off. Significa adiar, empurrar com a barriga, sabe? E tem um detalhe de escrita aqui que é pura regra na prática. Como a palavra que vem antes é o verbo keep, o verbo seguinte tem obrigatoriamente que ir para o gerúndio, aquele famoso ing. E quando a gente coloca o ing no verbo put, que é curtinho, consoante, vogal, consoante, a gente tem que dobrar a última letra. Por isso, purim fica com 2 T's. Ponto 2. A bagunça e os planos. As intenções que falharam. A história continua assim. I was supposed to tidy up the living room today and sort out my closet. Essa estrutura was supposed to é importantíssima. Ela indica aquela obrigação no passado, o famoso era para eu ter feito. E reparem no vocabulário de limpeza aqui. Tidy up é dar aquela geral, arrumar as coisas, e sort out é organizar, separar, o que é perfeito quando a gente fala de um guarda-roupa. Mas o final da frase traz a dura realidade. But I just couldn't bring myself to do it, que significa, mas eu simplesmente não consegui ter forças para fazer isso. Gente, essa expressão é genial. Couldn't bring myself to do it descreve perfeitamente aquela paralisia da procrastinação. É quando a sua mente fala, vai lá e faz, mas o corpo recusa levantar do sofá. É a tradução perfeita para não ter coragem ou ânimo para começar uma tarefa chata. Não é falta de tempo, é a falta daquela energia interna mesmo. Ponto 3. A distração na prática. A realidade da Netflix. Aí o que aconteceu de verdade? Instead, I ended up binge-watching a new show on Netflix. Na tradução, em vez disso, acabei maratonando uma série nova na Netflix. Esse instead, no comecinho, já mostra a quebra total de expectativa. Os planos de limpar a casa foram pro espaço, trocados direto pelo conforto da sala. O phrasal verb aqui é o end up, que no passado fica ended up. A gente usa isso o tempo todo em inglês para expressar aquele resultado não intencional, sabe? O famoso acabou acontecendo. O plano era limpar a sala, mas a situação em que a pessoa acabou terminando foi bem diferente. E o que rolou no fim das contas? Binge watching. Esse é um termo indispensável no inglês de hoje em dia. A palavra binge significa fazer algo em excesso num curto espaço de tempo. Então, binge watching é exatamente o nosso maratonar. É aquela experiência universal que todo mundo conhece de dizer só mais um episódio e acabar assistindo a temporada inteira de uma só vez. Ponto 4. O pânico da visita. A crise se aproxima. É aqui que o desespero bate. I know I need to get my act together because my parents are dropping by tomorrow, but the couch is just too comfortable. A tradução entrega logo a atenção. Eu sei que preciso me organizar porque meus pais vão dar uma passada aqui amanhã, mas o sofá está confortável demais. Temos um verdadeiro conflito entre a urgência da faxina e aquele apelo irresistível do sofá. Presta atenção nessa expressão. Get my act together. No sentido literal, seria algo como juntar o meu ato, o que não faz muito sentido pra gente. Mas na prática, significa tomar jeito na vida. É você se organizar, colocar as coisas em ordem, sacudir a preguiça e focar no que tem que ser feito diante do caos. E a causa desse pânico todo é que os pais estão dropping by.
Drop by é um phrasal verb maravilhoso para aquela visita informal. O famoso dá uma passada rápida, sem cerimônia. E olha que detalhe interessante. O texto usa are dropping by, que é o present continuous, mas está falando de amanhã. Por que isso? Porque em inglês, quando a gente tem um plano fixo, certeza de que vai rolar num futuro próximo, a gente usa exatamente o presente contínuo. Ponto 5. A decisão final. Encarando a realidade. A frase final é aquela promessa clássica a si mesmo. I'll just bite the bullet and do it first thing tomorrow. Ou seja, eu vou encarar a realidade e fazer isso logo cedo amanhã. Repare no I'll, que é a contração de I will. A gente usa o futuro com will exatamente para isso, para decisões tomadas ali, no calor do momento. E first thing tomorrow mostra toda aquela determinação de fazer isso como a mesmíssima primeira coisa do dia seguinte. Mas a grande estrela aqui é a expressão bite the bullet. Literalmente seria morder a bala. Essa expressão dramática vem lá da época antes da anestesia, quando os soldados feridos precisavam morder uma bala de chumbo para aguentar a dor de um procedimento médico. Hoje em dia, o significado figurado é poderoso. É encarar a realidade de frente, engolir o sapo, ou só se forçar a fazer uma coisa difícil e desagradável, mas que precisa ser feita logo de uma vez por todas. E chegamos ao ponto 6. Revisão dos tempos verbais. A estrutura por trás da história. É muito legal ver como num parágrafo super curto a gente viajou no tempo. A gente começou com Simple Present para mostrar a realidade nua e crua do momento com My apartment is. Vimos o gerúndio, que é obrigatório depois de alguns verbos, como em Keep Putting Off. Voltamos para o Past Simple para falar dos planos que falharam com Was Supposed to. Avançamos para o Present Continuous para planos futuros que já estão certos com Are Dropping By. E fechamos com Future with Will para uma decisão instantânea de salvação. É ou não é uma aula completinha de gramática camuflada numa história comum? O que nos deixa com a maior pergunta de todas. E aí, amanhã? A faxina realmente vai acontecer logo cedo ou a Netflix vai ganhar essa batalha de novo? Todo mundo sabe como isso costuma terminar, não é mesmo? Mas a ideia hoje foi mostrar que o inglês está vivo e super conectado com as nossas experiências diárias. Continuem praticando essas estruturas, que esse é o grande segredo. Muito obrigado por acompanharem essa análise e a gente se vê na próxima. My apartment is a total mess, but I keep putting off the cleaning. I was supposed to tidy up the living room today and sort out my closet, but I just couldn't bring myself to do it. Instead, I ended up binge watching a new show on Netflix. I know I need to get my act together because my parents are dropping by tomorrow, but the couch is just too comfortable. I'll just bite the bullet and do it first thing tomorrow. My apartment is a total mess, but I keep putting off the cleaning. I was supposed to tidy up the living room today and sort out my closet, but I just couldn't bring myself to do it. Instead, I ended up binge watching a new show on Netflix. I know I need to get my act together because my parents are dropping by tomorrow, but the couch is just too comfortable. I'll just bite the bullet and do it first thing tomorrow. We'll go through the wastelands, through the highways.